E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Hoje é sexta-feira e sexta-feira vocês já sabem, sexta-feira é dia de podcast aqui do Seu Dinheiro e hoje podcast Touros e Ursos, programa que discute tese de investimento, noticiário econômico, enfim, tudo que mexeu com o mercado financeiro. E hoje time completo aqui no podcast Touros e Ursos, porque aqui comigo hoje estão Júlia Vilchen e Vinícius Pinheiro. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Júlia, como é que você está? Oi, Vitor. Olá, Vini. Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Tudo bem por aqui? E aí, Vini, como é que você está? Tudo bem, que bom ter esse time titular de volta reunido. A gente está jogando muitas competições ao mesmo tempo, então fica difícil reunir essa seleção num único programa, mas vamos nessa. É tipo o Flamengo, né? É Libertadores, é Copa do Brasil, é não sei o quê. Então, cada semana é um time diferente jogando, mas hoje time titular aqui para falar sobre política monetária. Pois é, isso porque semana que vem a gente tem aquela chamada super quarta, quando as reuniões do Fed e do Banco Central do Brasil coincidem, quarta-feira, dia 21. A gente tem mais um desses dias super importantes para o mercado financeiro e a gente vai falar um pouco mais sobre o que é que está no radar, o que é que está na mesa, tanto para o Fed quanto para o Copom. Afinal de contas, o ciclo de aperto monetário ele vai continuar, vai ter uma pausa, vão tirar o pé do acelerador ou não vão? Como é que está a situação da inflação no mundo? Hoje o programa é especial e dedicado a esse assunto, mas antes da gente começar os recados, né? Sempre tem recados aqui no nosso programa. Você que está nos ouvindo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, no seu tocador de preferência, segue o canal do Seu Dinheiro. A gente tem podcast toda sexta-feira, hoje. Sexta-feira, dia 16, dia de Touros e Ursos. Semana que vem, dia de Papo Cripto com o Renan Souza. E claro, você que está nos assistindo no YouTube, também segue a gente aí, porque tem conteúdo especial feito para o YouTube, feito aí para os tocadores, feito para as redes sociais, enfim, a gente tem sempre um conteúdo específico para cada um dos canais, tá certo? Mas bom, vamos lá, vamos falar então sobre política monetária, sobre juros no Brasil e no mundo. Vamos começar, né, falando aqui um pouco da gente aqui no Brasil, depois a gente amplia lá para os Estados Unidos também. Afinal de contas, né, a gente estava vendo que o mercado estava ali num clima de oba-oba aqui no Brasil, né? Todo mundo já dando mais ou menos como certo. Olha só, a Selic vai parar por aqui, vai ficar aí nos 13,75 que nós estamos atualmente. A última reunião de política monetária, a de agosto, teria sido, então, a última alta da Selic neste ciclo de aperto. Todo mundo estava dando isso como mais ou menos certo, a inflação estava cedendo, beleza, ok e tal. E, aliás, convenhamos, 13,75% não é exatamente, não um nível que dá para comemorar muita coisa, né? Aquela situação, a Alemanha fez 7-0, o Brasil faz um gol, aí vai Brasil tal, né? Meio estranho você comemorar que os juros pararam de subir e ficaram estáveis em 13,75, mas enfim, é o que a gente tem para hoje, só que aparentemente a gente não tem nem mais isso para hoje, isso porque Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, ele andou dando umas declarações que deixaram todo mundo de orelha em pé. Isso porque o Campos Neto falou aí que, veja bem, a batalha contra a inflação ela ainda não está ganha, e aí o mercado já interpretou isso como um sinal de que a porta ela está aberta ainda para uma alta residual da Selic nesta reunião do dia 21 de setembro. Então, colocando isso tudo na mesa, a gente vê que o mercado está se ajustando lentamente, né? Apostas aí no que diz respeito às opções de Copom, ou mesmo a curva aí dos juros futuros, né? A curva dos DIs já apontando que tem uma porcentagem maior do mercado que já está aí trabalhando com esse cenário de uma alta residual de 0,25 ponto na próxima reunião. E aí eu queria chamar o Vini aqui para me dar uma ajuda. Porque, né, Vini, a gente sabe que os dados de inflação dos últimos 2 meses, eles têm mostrado, na verdade, a deflação, né? Ou seja, os preços finalmente cederam, que a priori é o objetivo da política monetária contracionista. Dito isso, né,
O cenário, ele ainda é preocupante ou essa cautela do BC talvez seja ali uma dose adicional e desnecessária de precaução aqui na condução da política de juros? Pô, Vitor, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fez aquele papel do estraga-festa. Sabe aquela pessoa que, quando, quando a bagunça, quando a baderna está no auge, aquela pessoa que vem, pô, pessoal, vamos abaixar o volume aí do rádio, vamos dar uma maneirada aí, porque o vizinho pode reclamar. Então, é aquele cara que não acaba não sendo muito popular, né? O cara que dá o que tá estragando a festa ali no melhor momento. Como você falou, o mercado nem tinha tanto razão assim para comemorar. E eu acho que foi justamente por isso que o Roberto Campos Neto entrou em campo. Já havia ali entre os investidores apostas de que o Banco Central poderia reduzir os juros já no começo de 2023. Isso porque os dados de inflação vieram bastante positivos, inclusive tivemos deflação nos últimos 2 meses. Mas o Roberto Campos Neto entrou em campo para dizer, olha, pessoal, não é bem assim, a batalha contra a inflação ainda está longe de ser vencida, e isso realmente provocou aí um chacoalhão no mercado, a gente acabou tendo aí um freio de arrumação, e nesse sentido eu considero positivo, Vitor, a intervenção do Roberto Campos Neto, porque acho que, como você bem falou, a gente está convivendo e está tentando estamos tentando combater essa inflação não só aqui no Brasil, como lá de fora também. Inclusive, boa parte da alta dos preços que a gente viu aqui veio importada lá de fora. E lá no exterior, a gente ainda está só no começo dessa batalha contra a inflação. Então, um freio de arrumação nesse momento, eu acho que foi bem-vindo. Acho que o mercado precisava desse puxão de orelha, porque lembrando que esse cara da festa, né, o cara que estraga a festa, ele é mal visto no primeiro momento, mas quando a festa é exagerada, ela acaba tendo consequências, né? No mínimo uma ressaca. Então, acho que o Roberto Campos Neto pode ter evitado, com essas declarações, uma ressaca no mercado ali, principalmente no começo do ano que vem. Agora, as apostas já no mercado já são de uma queda dos juros, mais para o segundo trimestre e ao longo do segundo semestre. Então, acho que o mercado já entendeu um pouco esse recado. Agora, de maneira, dito tudo isso, o que eu penso? Acredito que a inflação está contida. Acho que o dragão ainda está cuspindo fogo, mas eu vejo que a situação em relação à inflação está bem mais controlada, Vitor, do que a gente via no começo do ano. Então, foi um freio de arrumação bem-vindo, mas eu não acho também que seja um motivo para a gente se preocupar, tá? Tá certo. E aí, para a gente falar um pouco de Estados Unidos, vou pedir ajuda da Júlia, né? Porque, veja, aqui no Brasil a gente está numa fase muito terminal já do ciclo de alta de juros, né? A gente vem desde aí de março do ano passado aí com altas consecutivas na Selic, e lá nos Estados Unidos a gente sabe que os juros também estão subindo, mas esse movimento começou aí recentemente. Então, Estados Unidos ainda tem aí um caminho a trilhar e o Brasil já trilhou, né, tudo isso. Dito isso, lá nos Estados Unidos, a inflação ela ainda não está cedendo como a gente vê aqui no Brasil, né, Julia? Pois é, Vitor, como o Vinícius bem falou, lá eles ainda estão um pouco mais no início, né, do ciclo de aperto monetário, e a inflação ainda não está cedendo, né? Inclusive, um dos motivos que pode ter levado o Roberto Campos Neto a ser o estraga-festa aí dos mercados recentemente é um pouco esse movimento que está sendo visto nos Estados Unidos, porque também não adianta começar a já apontar para um afrouxamento monetário por aqui, se lá fora a inflação ainda estiver castigando, né? Então, ele, como presidente do Banco Central, ele precisa ser cauteloso nesse sentido. Então, o que a gente viu essa semana foi divulgado o CPI, né, que é um índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, e que ele veio acima das expectativas do mercado, e não só acima das expectativas, né? O mercado já estava apostando que ele viria negativo, ou seja, que já haveria uma deflação, né, uma queda de preços. E o que ainda se viu
foi uma alta de preços. O CPI ele veio em 0,1%, quando o mercado esperava um recuo de 0,1%. Então, isso fez um verdadeiro estrago nos mercados internacionais, né? No geral, no mundo inteiro, a gente viu o impacto desse dado. Pode parecer uma diferença muito pequena, mas a gente tem que lembrar que a gente vem de um certo oba-oba aí nas bolsas, né? Em agosto, a gente teve aí tanto as bolsas americanas quanto o Ibovespa aqui no Brasil muito positivos, né? Parecia que estava todo mundo já meio que contando com o ovo dentro da galinha, né? Aqui no Brasil, os investidores já viam um fim da alta da alta da Selic em 13,75 e um início de queda dos juros em breve, e lá fora os investidores já apostavam que o próximo índice de inflação viria aí com uma contração, né? Viria negativo, e que com isso, não, com certeza na próxima reunião do Fed, o aumento dos juros vai ser só de 0,75 ponto, talvez até menos, quem sabe meio ponto, né? Então, os investidores estavam aí muito animados, né, com o reflexo da política de aperto monetário na inflação. Mas esse índice aí que foi divulgado na última terça-feira foi um verdadeiro banho de água fria nos mercados. A gente viu os principais índices americanos despencando, o Nasdaq chegou a cair mais de 5% só na terça-feira. Aqui o Ibovespa também caiu forte por causa, contaminado, né, pelos índices americanos. E agora, na própria terça-feira, já começaram umas apostas aí de que talvez o Fed possa aumentar o juro. Ainda são apostas minoritárias, mas que antes praticamente inexistiam, de que o Fed pode aumentar o juro em 1 ponto percentual nessa próxima reunião que a gente vai ver aí na super quarta, né, na próxima quarta-feira. Então, realmente, foi uma situação que deixou os investidores bastante alarmados, Vitor. Em relação a isso, né, eu acho que esse é um ponto que é interessante, né, que a gente comente, porque pelo menos, né, nesta sexta 16, dá para ver que houve esse movimento aí do mercado ficando mais cauteloso, mas a gente não teve uma mudança de consenso em relação ao que vinha sendo visto nas últimas semanas, né? O mercado como um todo, ele aumentou um pouco, né, se a gente pensar ali em porcentagens, né? X% apostam aí numa alta de 0,75 e Y apostam numa alta de 1 ponto lá nos Estados Unidos, né? Dá para ver que essa balança mudou um pouco, né? Agora tem um pouco mais de gente mais cautelosa e pesando a mão um pouco mais aí nessas opções de 1 ponto para o Fed na reunião, né, da próxima semana, mas em geral o consenso ainda é de alta de 0,75 e no Brasil o consenso ainda é de estabilidade da Selic, apesar de ter mais gente achando que tem espaço sim para uma alta residual. Agora, dito isso, né, Vini, queria perguntar para você, né? Quais que são os desdobramentos para o mercado dessa postura mais dura, mais cautelosa, né, por parte dos bancos centrais, né? Júlia falou um pouco já da parte de bolsa, né? A gente sabe que, por exemplo, o Nasdaq, né, que ela citou, caiu mais de 5%. Nasdaq é dominado por ações de tecnologia e esse setor é particularmente sensível a juros altos, né? Mas, em geral, esse cenário aí de todo mundo mostrando uma cautela ainda persistente em relação à inflação, como é que isso mexe com o cenário de investimentos? Bom, Vitor, ruim para ativos de risco como um todo. E o principal e o símbolo dos ativos de risco é a Bolsa de Valores. Por quê? Quanto mais alto o juro, maior a expectativa de um baque na economia. E um pouco esse é o efeito colateral desse remédio que é a alta de juro. O aumento das taxas acaba contribuindo para debelar a inflação. Por outro lado, a consequência é que isso acaba afetando a renda da população e, por consequência, a economia como um todo. Então, a gente deve ver aumento de desemprego lá fora e uma perspectiva de recessão, me parece,
cada vez mais inevitável. Com isso, as empresas que estão listadas na Bolsa, né, então, quando a gente fala de Bolsa de Valores, está falando de ações que são pedaços de empresas. Então, se a economia não vai bem, se a economia norte-americana, que é a maior economia do mundo, provavelmente vai passar por uma recessão em consequência desse aumento de juros para conter a inflação, é provável que as ações sofram e sintam isso. Inclusive, não precisam nem acreditar em mim, pode só pegar as palavras do Ray Dalio, que falou recentemente que uma alta de juros dos Estados Unidos, se a taxa nos Estados Unidos alcançar os 4,5% ao ano, isso tem um potencial para a Bolsa, para os índices acionários lá fora, caírem 20%. Isso num cenário em que as bolsas já vêm de uma queda de 20%. Quer dizer, então, é um ajuste lá, pelo menos lá nos Estados Unidos, que me parece que ainda não chegou ao fim. Agora, quando a gente traz aqui para o Brasil, eu entendo que boa parte desse ajuste já foi feito. Basta lembrar o que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Foi realmente um momento muito ruim para o mercado de ações brasileiro. Então, já vejo que o Ibovespa, é claro, que se nos Estados Unidos as bolsas caírem mais forte, acho difícil a gente se descolar, mas eu entendo que aqui boa parte do estrago no mercado já está feito, o preço das ações já está muito barato, então não vejo espaço para cair muito mais. Quer dizer, então, no relativo, a Bolsa brasileira tende a ir melhor. Não significa que vai ser um ótimo investimento, mas se a gente comparar, né, bananas com bananas aqui, bolsa com bolsa, a tendência é que a Bolsa brasileira vá melhor, mas só por isso, só porque já caiu antes da Bolsa americana, não porque nós sejamos muito melhores do que, ou que a nossa economia esteja numa situação muito melhor do que a americana. E nesse cenário, renda fixa, ativos de renda fixa acabam se beneficiando, porque você acaba ali podendo receber o rendimento de papéis seguros, né, de papéis do governo, né? Imagina, o governo americano, que é considerado o mais seguro, né, do mundo, se começar a pagar 3%, 4%, 4,5% ao ano, a maioria dos investidores acaba optando por não correr o risco, né? Para que eu não vou correr o risco de colocar dinheiro em renda variável para ganhar um pouco mais do que isso? Então, nesse cenário, os ativos de renda fixa acabam se beneficiando. Então, a gente pode ver no mundo exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, guardadas as devidas proporções. Então, a gente viu essa migração em massa de recursos da renda variável para a renda fixa. Eu creio que lá fora tende a acontecer a mesma coisa. Mas, só que, mais uma vez, como a gente já passou por esse processo, eu vejo que estamos mais ou menos blindados em relação a esses efeitos da alta de juros lá fora, Vitor. Tá certo. Só para fechar, então, o assunto super quarta e política monetária, claro que a gente não vai fugir da raia, né? Ah, não, a gente falando aqui, não, poxa, o Fed devia fazer isso, o Copom devia fazer aquilo, tal. Não, a gente também vai, né, colocar o nosso aqui na mesa, né? Caso nós fôssemos diretores aí, ou do Copom ou do Fed, no caso, nós somos diretores dos dois, né? Porque nós vamos falar o que nós faríamos caso nós fôssemos o Roberto Campos Neto ou caso nós fôssemos o Jerome Powell, e eu começo. Não vou passar a bola para ninguém, eu começo. Eu acho o seguinte, em relação aqui ao Brasil, né, todo mundo estava cravando, né, uma estabilidade na Selic, tendo como base aí a deflação que o IPCA mostrou ao longo dos últimos 2 meses, e de fato, né, a gente olha lá o comportamento do índice, sim, a gente tem uma inflação menor no longo prazo, né, então pegando o acumulado de 12 meses, deu uma certa aliviada, só que a gente tem que analisar também, né, as componentes dessa deflação, e claro que teve um peso muito grande do comportamento dos combustíveis, né, o pico do estresse no petróleo fez os combustíveis dispararem e pressionou o IPCA, e agora, né, o alívio no petróleo, essas medidas de desoneração, ali, medidas de redução de impostos que incidem sobre a gasolina, sobre os combustíveis, fizeram com que o preço nas bombas caísse muito, e isso puxou o IPCA para baixo. Dito isso, outros componentes importantes do índice de inflação, principalmente alimentos, principalmente ali serviços e gastos ali com gastos pessoais, né, eles continuam mostrando uma tendência positiva, ou seja, os preços continuam subindo. E claro, quando a gente olha para o acumulado de 12 meses e a gente olha para o longo prazo, ainda tem sim uma inflação acumulada bastante incômoda. Então, dito isso, eu fico com
a via mais cautelosa do mercado, eu acho sim que vai ter uma alta residual agora na semana que vem de 0,25 no Brasil. Eu acho que ainda tem muita coisa no radar e quando você só olha para o IPCA, você pode ter uma falsa noção de que os preços estão cedendo por igual na economia. Isso não tem acontecido. Agora, lá nos Estados Unidos, eu acho que o Fed ele não vai partir para esse caminho mais agressivo de um ponto. Eu acho que ele fica em 0,75 e eu acho que talvez ele prolongue um pouco mais o ciclo de aperto monetário, né? Tinha gente que já estava aí, né, fazendo algumas previsões de quando é que ia parar, eventualmente até quando ia cair os juros dos Estados Unidos. Eu acho que esse ciclo vai ser um pouco mais extenso. Acho que ele não vai dar uma dose tão forte, mas ele vai diluir as doses por uma janela maior, tá certo? Júlia, e você? O que você faria? Eu concordo com você, Vitor. A gente já tinha tido essa discussão alguns podcasts atrás, e eu já tinha dito que não achava impossível essa alta residual aí que o BC tinha apontado, né, de 0,25 nessa próxima reunião. E eu acho até que a Selic pode sim se manter estável, mas não descarto essa possibilidade, como você falou, dessa alta residual por causa dessa composição aí do IPCA, né? A gente está vendo alívio muito pelo lado dos combustíveis, né, dos derivados aí de petróleo, e não tanto pelo lado de outros produtos importantes, como, por exemplo, os alimentos, né? Então, eu acho que ainda pode haver aí essa cautela, sobretudo porque ainda tem uma inflação forte lá fora que pode contaminar aqui. A gente ainda tem essa questão da guerra da Ucrânia aí bastante complicada. Então, eu acho sim que pode ter essa alta de 0,25. E em relação ao Fed, também concordo com você. Eu acho que eles não vão mandar um aumento aí de 1 ponto, porque, assim, eu acho que isso até apavoraria muito o mercado, né? Essa brutalidade toda, depois de tanto tempo falando que a inflação era transitória, aí, de repente, tiveram que deixar o discurso mais duro, e isso já deixou todo mundo muito desconfortável, e agora meter uma alta de 1 ponto, eu acho que eles perderiam um tanto de credibilidade, assim, sabe? Pareceria alguma coisa muito desesperada. Então, eu acho que eles tendem a manter, sim, a alta de 0,75. E você, Vini, qual a sua contribuição aí? O que você faria? Bom, falando de super quarta aqui, né? Vamos dividir aqui, então, a nossa sessão de cinema, começando pela sessão da tarde, que vai ser a sessão do Fed, que é a decisão prevista ali para as 3 horas, se não me engano, né? Eu não sei como é que tá o fuso horário, mas a decisão deve sair às 3 horas do nosso horário de Brasília. Eu estou com vocês nesse ponto. Eu aposto numa alta de 0,75 ponto percentual, que já é uma bela de uma paulada no juro lá fora. Então, e eu até acho que vai ser, vou além, e vou dizer, e vejo até um pouco uma repetição do filme que a gente viu em reuniões passadas do Fed. Eu acho que o Powell, na coletiva de imprensa, que ele dá, que concede sempre depois que é anunciada a decisão do Fed, eu acredito que o Powell vai fazer um discurso um pouco mais suave com relação à inflação, e isso vai animar o mercado. É o que aconteceu depois das últimas reuniões do Fed, essa euforia do mercado que acabou durando pouco tempo. Eu também acho que vai durar pouco tempo, mas eu acredito que é isso que vai acontecer na primeira sessão, que é a sessão do Fed. Agora, na sessão do Copom, que vai acontecer ali a partir das 6h30 da tarde, depois do fechamento dos mercados, eu já vou divergir um pouco de vocês. Eu concordo inteiramente com o diagnóstico de que realmente a inflação ela não está controlada, que essa deflação dos últimos 2 meses ela engana um pouco, porque quando a gente pega ali as outras medidas de inflação, principalmente o núcleo, você vê que tem ainda muitos preços da economia subindo. Acho que o Banco Central vai levar tudo isso em conta, mas eu aposto numa estabilidade. Eu vou divergir um pouco de vocês aqui. Eu continuo lá quando a gente comentou da última decisão
do Banco Central. Vocês tinham falado de 0,25 e eu tinha falado de estabilidade. Eu vou, então, só para manter a coerência aqui no discurso, eu vou manter aqui a minha previsão de que o BC acaba agora com o ciclo de alta da taxa básica de juros. O que eu acho que o BC vai trazer no comunicado de diferente? Eu acho que o BC vai tentar alinhar a expectativa do mercado para 2023. Eu acho que ele vai ser mais duro nessa questão de quando que ele vai começar a cortar os juros. Eu acho que ele vai trazer ali alguma sinalização de que os juros devem se manter nesse patamar elevado por um período mais prolongado de tempo, diante dessas preocupações todas com a inflação que a gente viu. Mas eu acho que ele vai dar pelo menos esse gostinho para os investidores e vai dar um fim ao ciclo de alta de juros, Vitor. Maravilha. Bom, dito isso, a gente para aqui a primeira parte do nosso podcast. Vamos para a segunda metade, a metade dos touros e dos ursos da semana, em que a gente fala aí os ativos, os acontecimentos, enfim, né? O que nos agradou e o que não nos agradou tanto nos últimos dias, começando pela parte dos touros, e aí eu devolvo já a palavra para você. Então, Vini, quem que é o seu touro desta semana? Bom, meu touro dessa semana vai para o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Em nome aqui, na verdade, meu prêmio vai aqui em nome de todo o povo ucraniano, pela resistência brava à invasão da Rússia, e mais recentemente, por isso, o meu touro da semana, pelo sucesso na contraofensiva, da qual muitos estavam céticos sobre o sucesso. É claro que ainda não acabou, mas houve aí avanços importantes. Os ucranianos conseguiram retomar mais de 3 mil quilômetros quadrados de território e conseguiram retomar ali a região de Kharkiv, que fica no leste do país. Foi realmente uma vitória bastante importante dentro dessa contraofensiva. Lembrando que no começo da guerra, a expectativa era de que a Rússia saísse atropelando e que no máximo um mês a Rússia teria o domínio de todo o território ucraniano. Isso não só não aconteceu, como, inclusive, o pouco que eles conseguiram conquistar ali no leste, uma parte disso eles perderam. Então, realmente, os russos agora vão ter que se reorganizar. É claro que a guerra está muito longe de acabar e a Rússia segue como a favorita nessa guerra, porque tem um poderio militar muito maior, tanto que os ucranianos já estão pedindo mais armas, mais reforços. Então, ainda é um desfecho desconhecido, e inclusive até o avanço ucraniano até causa até alguma preocupação sobre qual será a reação do Putin, do Vladimir Putin, líder russo, já que ele fica aí um pouco mais acuado depois dessa derrota. Bom, em relação ao Zelensky especificamente aqui, que vai ser o meu touro da semana, acho que ele é outra zebra nessa história. Quando chegaram as notícias da Ucrânia de que o presidente do país era um ex-comediante, é um comediante, na verdade, não existe ex-comediante, é um comediante que ficou conhecido por interpretar um presidente da Ucrânia em uma série, uma sitcom, que inclusive tem na HBO, para quem estiver interessado. É uma série bem pastelão, assim, bem mais ou menos, mas é curioso de você assistir agora sob essa perspectiva do que a gente está vivendo hoje. Mas assim, quando o Zelensky assumiu, e acredito também que o Putin deve ter pensado a mesma coisa, acho que ninguém imaginava a garra, a fibra que o Zelensky vem demonstrando durante todo esse processo, e acho que pode até inspirar a gente aqui no nosso processo eleitoral. Acho que em vez de a gente fazer debate, sabatina no Jornal Nacional, acho que a gente podia colocar todos os candidatos aqui à presidência para fazer um stand-up, sabe? Quem for o mais engraçado leva a presidência da República. Não sei o que vocês acham dessa minha proposta. Mas, enfim, fica aí para o Zelensky, o meu touro da semana. E você, Júlia, o que você nos traz para touro dessa semana? Para touro dessa semana, Vitor, eu vou trazer um fundo imobiliário. Assim, não é um touro, assim, porque ele ainda tem bastante chão aí para melhorar a situação dele. Mas ele fez uma conquista importante aí na última semana, os investidores ficaram sabendo. É o fundo XPCM11, o XP Corporate Macaé, que é um fundo imobiliário que vinha apanhando na bolsa pra caramba. Foi o fundo com maior queda
entre todos os que integram o IFIX, né, o Índice de Fundos Imobiliários, no ano passado. Nos últimos 12 meses, aí apresenta um recuo ainda de 43%. E por quê? Esse fundo, ele é dono de um edifício, e esse edifício fica localizado em Macaé, que é uma cidade no estado do Rio de Janeiro, no norte fluminense, e esse edifício era ocupado pela Petrobras desde agosto de 2013, mas ele ficou vago em dezembro de 2021, quando a estatal pediu rescisão desse contrato. E desde então, esse fundo só vinha apanhando na Bolsa, e era uma história assim, até meio folclórica, né, do mercado de fundos imobiliários, porque assim, putz, eles são donos de um ativo que não fica numa cidade central, numa capital, né? Não fica na cidade do Rio de Janeiro, não fica em São Paulo, nos mercados mais premium imobiliários, numa cidade que, assim, quem que vai ocupar, né, uma laje tão sofisticada numa cidade como Macaé, né? Como que ele vai conseguir outros locatários, né, com a saída da Petrobras? E é uma cidade que tem aí na exploração de petróleo acho que a sua principal atividade, né? E essa semana houve o anúncio aí de que finalmente esse fundo XPCM11 conseguiu um inquilino aí para uma parte desse edifício aí, para ocupar 6 conjuntos desse edifício por 60 meses. Então, na verdade, a vacância, né, de 100% passou para 85%, ou seja, ocupou pouco aí da área bruta locável desse edifício, desse fundo imobiliário, mas já foi uma grande vitória, porque ele está, desde que a Petrobras pediu para sair, buscando um novo inquilino. Então, ele conseguiu aí locatários aí para ocupar essa área que corresponde aí a 15% aí do fundo, né, do edifício. Então, agora ele tem alguma receita entrando de aluguel e mais o dinheiro aí da rescisão, que ainda está no caixa, né? A Petrobras, inclusive, ainda está pagando a multa de rescisão, né, do pedido de rescisão lá em 2021. Então, ele está conseguindo distribuir alguma coisa para os cotistas e agora vai distribuir um pouquinho mais com essa ocupação, ainda que pequena, aí já é um primeiro passo importante. E aí a gente viu nessa última semana as cotas desse fundo, né, que despencaram nos últimos tempos, dispararam aí só nessa última semana quase 47%. Então, esse é o meu touro da semana. E você, Vitor, qual que é o seu touro aí dessa última semana? Eu pensei bastante no meu touro e o meu touro vai aqui para o Burger King, vulgo Zamp, né, novo nome da controladora do Burger King, né, da master franqueada do Burger King aqui no Brasil. Por quê? Porque tem uma queda de braço ou enfim, tem uma disputa, né, envolvendo o controle do Burger King aqui no Brasil. A gente tem a disputa entre o Mubadala, o Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos, e as gestoras, né, e enfim, os atuais, né, sócios, atuais investidores minoritários ali do Burger King. Porque, dando um passo atrás dessa história, o Mubadala fez uma oferta para adquirir ações do Burger King, e aí ela pretendia com isso chegar a uma fatia de 50%, um pouco mais de 50% do capital da companhia, só que essa oferta ela levava em conta o fato de que as ações do Burger King despencaram desde a pandemia e não se recuperaram, né? Elas ainda estavam no nível muito, muito barato, né? Muita gente até falava que, olha, né, os dados operacionais do Burger King já mostram para uma recuperação, mas a ação ficou ainda para trás, muito descontada. Pois bem, o Mubadala, que já é acionista, foi lá e fez essa oferta de aquisição de ações do Burger King para chegar aí a 50 e poucos por cento. Só que os fundos, as gestoras, né, enfim, quem tem aí participação na empresa, não gostou muito do que viu, queria uma oferta maior, né, bateram o pé, acharam que, poxa, não, é um ultraje, né, eles ofereceram aí pouco mais de R$7 por ação no Burger King,
citaram aí, a administração da empresa citou um laudo de avaliação do BTG que colocava aí preço justo entre R$ 9 e R$ 13, portanto, né? Oferta abaixo do preço justo, e aí ficou, né, nesse cabo de guerra, o Mubadala de um lado querendo aproveitar o preço baixo para comprar e para ter uma posição majoritária, por outro, as gestoras, os fundos, né, não, veja bem, a gente quer mais tal, ficou nessa, o Mubadala vai oferecer mais, não vai vender a posição que tinha, foi que eles aumentaram a proposta, pois é, a proposta era de R$ 7,55, fizeram uma nova proposta de R$ 8,31, né? E veja, R$ 8,30 ainda é abaixo do laudo de avaliação do BTG, né? O preço mínimo seria 9 e pouco, portanto, continua em impasse. Os fundos e as gestoras continuam, né, querendo mais, Mubadala continua ali, veja, ó, a gente já subiu uma vez e tá nessa, mas então por que é que o Burger King é o meu touro da semana se a gente está no meio de um impasse? Porque as ações BKBR3, com essa disputa, já sobem mais de 30% neste ano, pois é. Claro, ainda está muito distante das máximas históricas do nível pré-pandemia, mas essa história toda tem servido para os papéis subirem de uma maneira bastante consistente ao longo do último mês. E aí, quem era detentor das ações do Burger King lá atrás, que tinha comprado de olho nessa tese de que, olha, as ações ficaram descontadas, veja bem, né? Tem aí um descompasso entre preço de ação e momento operacional. Esse acionista, ele realmente está indo à toa e está querendo só que a disputa pegue fogo aqui entre Mubadala e fundos e gestoras, tá certo? Vamos agora para a parte dos ursos dessa semana. As ações, as empresas, os acontecimentos que não foram tão legais assim. Começando por Vini, por favor, quem que é o seu urso dessa semana? Meu urso da semana vai para o Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central brasileiro e sócio da Gávea Investimentos. Bom, o currículo do Armínio Fraga, não preciso repetir aqui, espetacular. Foi um excelente presidente do Banco Central. A Gávea também é uma das grandes gestoras, enfim, tem um histórico de rentabilidade muito impressionante. Então, não tenho nenhuma crítica a fazer aqui, jamais, ao Armínio Fraga gestor. Porém, o Armínio Fraga investidor acabou dando uma escorregada nas últimas semanas, né, com a notícia de que ele acabou perdendo, né, toda a aplicação que ele tinha em um fundo de uma gestora chamada TT, T de Tatu Global. E de que gestora é essa? Eu confesso que eu não conhecia essa gestora até saírem as notícias a respeito dela. Essa gestora pertence a dois sobrinhos do Armínio Fraga, né? O Antônio e o Arthur Fraga. Ela foi criada há 5 anos e o Armínio era o principal investidor, era o principal cotista do fundo da TT Global. E a TT, essa gestora, investia em uma única empresa lá nos Estados Unidos, uma empresa chamada Claros, que é uma fabricante de equipamentos para esportes de aventura, como montanhismo, esqui, etc. E até uma boa empresa. Então, qual foi o problema? Como é que a TT perdeu todo o dinheiro nessa aplicação? Ela acabou fazendo operações alavancadas, ou seja, ela acabou tomando dívida para poder fazer operações em cima dessa empresa, em cima dessa ação. E acabou aí sendo pega no contrapé do mercado, os papéis acabaram caindo, eles foram tendo que chamar a margem ali, uma operação super complicada, e em um momento essa posição teve que ser zerada. Com isso, o fundo perdeu mais de 90% do patrimônio, e os próprios gestores reconheceram numa carta ali para os investidores que o negócio está acabado, não tem mais como eles recuperarem. E, com isso, o dinheiro do Armínio Fraga, nesse caso, foi todo para o espaço, virou pó. Então, vou dar aqui o meu urso da semana para o Armínio Fraga, porque no fim do dia ele acabou caindo nessa velha armadilha que eu acho que todos nós estamos sujeitos, que é de investir em projetos de parentes, né? Então, vai ficar aquele recado que se o seu cunhado, se o seu sobrinho pedir dinheiro, dá uma escapada, tenta dar uma desconversada aí, né? Como diz ali o Carga Pesada, cilada Bino. Então, o Armínio caiu na cilada e ganhou o meu urso da semana. E falando em parente, né, a Júlia também tem um assunto relacionado, né, a familiares, né, Júlia, do seu urso da semana?
Isso, Vitor, a hereditariedade, né? O meu urso da semana é o agora rei Charles III, né? O novo rei da Inglaterra, após o falecimento aí da rainha Elizabeth II, o seu primogênito, que todos nós conhecíamos pela alcunha de Príncipe Charles, ascendeu ao trono, né? Se tornou rei lá do Reino Unido, né? Inclusive um rei aí de diversos países, né? O Reino Unido e mais os territórios aí ultramarinos do Reino Unido. E eu escolhi ele de urso da semana porque ele tem, enfim, dado o que falar, né? E viralizado nas redes sociais e sido noticiado aí de uma forma não muito lisonjeira. Ele já não era considerado assim um membro da família real britânica com muito carisma, né? Assim, não é o preferido aí dos britânicos, enfim, ele nunca foi considerado alguém com muito carisma, ao contrário da sua falecida mãe, que era muito carismática, tinha senso de humor, realmente ela era uma figura, né, notável e até uma espécie de ícone pop, de ícone de moda, né, enfim. E ele é o oposto disso, né? Então, apesar de se vestir muito bem, ele não é exatamente um ícone aí muito positivo. E aí, nas suas primeiras aparições como rei, enfim, ele virou meme de várias formas, né? Enfim, com semblante desanimado, o que é compreensível, né? Afinal, ele acabou de perder a mãe, né? Mas também viralizou vídeo dele falando de uma forma meio ríspida com os funcionários para limparem a mesa, para ele assinar documentos. Viralizou um vídeo até um tanto engraçado de ele indo assinar um documento e perguntando a data, aí um funcionário diz a data e ele diz, puxa, coloquei a data errado, aí depois parece que a caneta tinteiro que ele está usando estoura na mão dele, vaza, de alguma forma suja a mão dele, ele começa a xingar, ele fica irritado, diz, eu odeio isso, aí ele dá uma espécie de chilique ali, e aí a Camila, a esposa, vai lá e toma as rédeas da situação, né, e tenta acalmar ele, aquela coisa meio o idoso rabugento e a sua esposa querendo colocar panos quentes na situação, ficou uma coisa meio engraçada, mas, enfim, também pegando um pouco mal, né? Então, assim, nas suas primeiras aparições públicas como rei, o Charles, infelizmente, não tem dado muitas bolas dentro. Vamos esperar aí que ele, talvez, pegando o ritmo da coisa e consiga não acabar virando, não virar piada tanto assim, né? Porque é chato para um rei virar piada pública dessa maneira. E você, Vitor, qual que é o seu urso da semana? Bom, meu urso da semana não tem nada a ver aí com investimentos familiares e, enfim, né, com troca de coroa ou coisa do tipo. Meu urso da semana, na verdade, tem a ver com uma decisão de investimento que foi, assim, meio chocante para o mercado, eu diria, nessa quinta-feira. Só para contextualizar, quinta-feira a gente teve o leilão aqui de um lote de rodovias no estado de São Paulo, ali na região Nordeste, perto de Barretos, enfim, né, um lote bem grande de rodovias, né? O governo de São Paulo tem várias concessões rodoviárias, né? E aí a gente teve uma disputa relativamente intensa para esse tipo de leilão. A gente teve 3 proponentes, né? A gente tem visto aí leilões com um lance só, ou com 2, 3, um número bastante ok, e lances que foram relativamente agressivos por parte do Pátria e por parte da CCR, e aí chegou aí um ágio de mais de 4 dígitos, mas eis que a Eco Rodovias, que é o meu urso da semana, ela fez uma proposta que tem um ágio que ele é um número que até foge um pouco a compreensão, né? Veja, a Econovias fez um lance de 1.230 bilhões de reais pelo lote Noroeste Paulista, o que é um ágio de mais de 16.000% em relação à outorga mínima, que era aí de pouco mais de 7 milhões de reais. Veja, 7 milhões de reais
a EcoRodovias deu 1,23 bilhão com B de bola. E o lance da EcoRodovias, ele foi aí quase 70% maior que o lance da CCR, que foi a segunda colocada. Então, é uma discrepância que foi tão absurda, de certa maneira, que deixou todo mundo meio sem saber o que falar. Assim, veja, ok, você conquistou uma concessão por aí, né, um período enorme de tempo, e vai ter aí uma geração de receita previsível por 20, 30 anos, com pedágio, etc. Tá ótimo, legal, mais um ativo para a carteira. Mas a que custo? Ao custo de você pagar aí 14.000% de ágio. Então, em reação... Oi? Eu acho só que devem ter deixado o estagiário finalizar a proposta, sabe? Na hora de fechar os documentos, deve ter botado um 0 a mais, porque não é possível. Foi fat finger, porque, sabe, o que é isso, gente, né? E aí, eu acho que todo mundo ficou tão perplexo que, na verdade, o mercado, ele ficou, assim, sabe, 2 minutos parado, sem saber como digerir isso, e logo em seguida a ação despencou, né? Então você ganha um leilão, você compra um ativo de longo prazo e a sua ação fecha o dia em queda de 11,31%, né? Então, veja, o meu urso da semana vai para a EcoRodovias e não tem como, porque aparentemente tem algo errado com a modelagem da EcoRodovias, o que diz respeito a retorno dos investimentos, ou enfim, né? Veja, sabe, a coisa não fecha, e então, ainda, né, afetado pela perplexidade, meu urso da semana fica com EcoRodovias, tá certo? Bom, pessoal, com isso a gente chega ao ponto final do podcast Touros e Ursos desta semana. Agradeço demais a participação da Júlia e do Vini no programa desta sexta. Vini, super obrigado aí por mais um programa. Valeu, Vitor, Júlia, o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, aquele abraço. Júlia, também agradeço demais, super obrigado aqui por estar conosco nesta sexta. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vini. Obrigada a todos os que Obrigada a todos os que Depois corta isso, por favor. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vini. E obrigada também a todos aqueles que nos ouviram, nos assistiram. Um bom fim de semana a todos. Um abraço. Valeu, eu também me despeço por aqui. Lembrando, então, semana que vem, na próxima sexta-feira, Papo Cripto com Renan Souza, e o podcast Touros e Ursos volta em 15 dias, tá certo? Gente, muito obrigado, um abraço e até a próxima.